Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe de juvenis. Portanto, quero fazer um convite todo especial para você que ainda não é inscrito. Se inscreva no canal, um quadradinho vermelho que tem aqui embaixo, curta, deixe seus comentários, também ajude-nos a alcançar mais vidas através do ensino da palavra. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 10 da classe de juvenis, que tem como tema doação de órgãos. Como é que funciona a lei brasileira com relação à doação de órgãos nos dias atuais, e como é que um cristão, que tem a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática, ele deve então se posicionar com relação à doação de órgãos. É nesse sentido que nós estudaremos nesta lição deste dia. A leitura principal dessa lição está em 1 João, capítulo 3, versículo 16, que vai dizer: "E conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos." Claramente aqui este texto está falando de Jesus Cristo, a sua morte na cruz do Calvário, a sua entrega na cruz do Calvário por amor a todos nós. Com relação ao amor ao próximo, o nosso amado Jesus Cristo, ele nos deu o maior exemplo a qual ele fez para a humanidade, entregando a sua própria vida. Mas que relação tem este texto com o ponto da nossa lição e com o tema dessa lição? Inicialmente, nós vemos que tudo isto que nós fazemos em amor para com as outras pessoas, deve ser motivado pelo amor acima de tudo. O amor, ele é o combustível principal para nós tomarmos as atitudes aqui nesta terra com relação a outras pessoas, a tratar bem outras pessoas e a fazer com que essas outras pessoas tenham uma vida saudável e uma vida, com mais importante de tudo, e uma vida próximo a Deus, o nosso Criador. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 até o versículo 20, que vai dizer, o versículo 13 vai dizer, eu vou ler esse texto bíblico, depois eu vou explicar para os irmãos o porquê que eu li essa leitura bíblica em classe. O verso 13 vai dizer: "E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou." E no versículo 20 vai dizer: "Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias," ou o primeiro dos que dormem. Jesus Cristo é a prova de que a igreja do Senhor, ela irá ressuscitar. Mas em qual corpo essa igreja vai ressuscitar? E qual e o porquê que este texto bíblico está aqui falando da ressurreição de um corpo? Em primeiro lugar, nós vamos entender que alguns irmãos ainda têm a mentalidade em que na ressurreição do seu próprio corpo, se um irmão doar um órgão, ele poderá ser ressuscitado sem este órgão. Mas isto impossibilita o poder de Deus, que nos mostra e que nos garante que o nosso corpo, na ressurreição, ele será um corpo glorioso e perfeito. Perfeito no sentido natural, no sentido literal. É isso que nós temos que colocar em mente já neste primeiro momento, que a doação de órgão não vai afetar o nosso corpo na ressurreição, porque Cristo, ele é poderoso para fazer o milagre mesmo depois da nossa morte. A introdução vai dizer o seguinte: de acordo com a lei brasileira, se a pessoa não declarar em documento a sua posição de não ser doador, seus órgãos podem ser retirados para implantação, mediante a autorização do cônjuge ou parente. A lei de número 9.000
o decreto, melhor dizendo, de número 9.175, que foi assinado em outubro de 2017, este decreto, ele permite, ele viabiliza todas as pessoas que não têm no seu documento a declaração de não doador de órgão, viabiliza, mediante o consentimento dos familiares do parente que morreu, a autorizar a liberação da doação do órgão da pessoa que está morto. Ou seja, esta lei ela possibilita, né? Se você, meu querido aluno, professor, pessoas que estão nos assistindo neste momento, se não quiser doar um órgão, é obrigado, é necessário deixar isso declarado em algum documento, no documento de identidade, ou então de forma expressa para os familiares. Porque a lei, ela permite, se não tiver no documento, que não é doador de órgão, a lei vai permitir, mediante a autorização do cônjuge ou dos familiares, a liberar a doação de órgãos, né? De órgão. Mas isto é contrário, né? É contrário ao que a palavra de Deus nos ensina, né? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ajudar o próximo, fazer o bem para o próximo, ajudar outra pessoa. Pensa comigo aqui. Se nós já perdemos a nossa vida terrena, o corpo, ele, após a morte, ele não sente mais dor, não sente mais dor e sofrimento. A pessoa que doa o órgão depois da morte, ele não está mais sentindo dor. E ele está, mesmo após a morte, fazendo um ato de amor para com as pessoas que precisam, que estão no leito de hospital necessitando pelo órgão, né, para poder sobreviver mais alguns anos. E a doação de órgãos aqui no Brasil ela está escassa, né? Está escassa. Né? Nós vemos aqui que no nosso primeiro ponto, nós vamos entender melhor o que é isso. Nós vemos que 32 mil pessoas somente hoje, né, estão aguardando nos leitos de hospitais para que elas recebam um órgão e possam viver por mais um período de tempo, por mais um período de anos aqui nesta vida. Mas o que é, afinal, a doação de órgão? Nosso primeiro ponto. Para iniciar nossa conversa hoje, vejamos em que consiste a doação de órgão. Esse procedimento é a concordância por parte de uma pessoa que consente que os seus órgãos sejam retirados após a sua morte para serem aproveitados em portadores de doenças crônicas, pessoas que estão em estado difícil, em estado que não possibilitem mais essa pessoa viver, se não alcançarem, né, o propósito de receberem o órgão de outra pessoa. Pessoas que têm doenças crônicas, doenças que precisam mudar, né, que afetem algum órgão do seu corpo, né, algum órgão, né, do seu ser. Pessoas que precisam estar sempre mudando, renovando o seu sangue, né? Pessoas que precisam sempre estar recebendo, né, um órgão do seu próximo para que ela possa sobreviver, conviver ainda mais um tempo, né? Mais um tempo. De modo geral, como temos dito, a doação de rins e sangue não encontra muitas objeções. Por que a doação de sangue e de rim não encontram muitas objeções? Porque são transplantes, doações voluntárias com pessoas vivas e não afetam a saúde da pessoa, não afetam de maneira nenhuma, né, o estado de convivência da pessoa. A pessoa pode viver naturalmente somente com um rim e também transferindo e fazendo a transfusão de sangue, e o mais importante é que ela estará salvando uma vida. Afinal de contas, o transplante é isto: uma retirada de um órgão humano, de uma pessoa viva ou morta, para servir, para implantar em outro corpo humano, né, que esteja vivo, para que essa pessoa possa então sobreviver mais algum tempo. Ponto 2, e a doação após a morte. Né? O decreto que eu falei para os irmãos, 9.175,
ele permite, né, que a pessoa que morreu, né, possa ser retirado do seu corpo os órgãos mediante a autorização dos familiares ou pelo consentimento previamente dito pelo morto, pelo falecido. Ou seja, a pessoa que deseja transplantar, ser um doador de órgão, ele precisa avisar a sua família antecipadamente para que a família tome, né, a decisão correta conforme o consentimento do ente querido. O novo texto retira a possibilidade do consentimento presumido para a doação e reforça a decisão expressa da família do doador no processo. Ou seja, a família, o cônjuge, né, mediante a sua autorização, eles têm liberdade, né, desde que o morto, o ente querido, não tenha falado expressamente que não quer ser doador de sangue ou não tenha na sua identidade que não quer ser doador de sangue. Tirando estas duas possibilidades, a família tem autoridade, né, ela pode autorizar, né, a transmitir, a ser transplantado um órgão daquele ente querido. Terceiro ponto da nossa lição é dizer o seguinte: mas por que ser contra? Porque alguns cristãos são contra e porque algumas pessoas são contrárias à doação de um órgão. Mas afinal, o que motivou as pessoas a terem posicionamentos contrários? Vivemos algumas questões, vamos ver algumas questões. Um dos principais argumentos é a comercialização de órgãos, ou seja, as pessoas que são contrárias o transplante de órgãos de uma pessoa morta, elas dizem que, fazendo isto, a comercialização de órgãos irá aumentar. As pessoas irão praticar mais latrocínios, mais roubos, mais assassinatos, né? A maldade irá crescer no mundo, o roubo de crianças, por exemplo, irá aumentar por causa da valorização dos órgãos humanos na questão da comercialização. As pessoas que defendem os que dizem não a esta questão de transplantação de órgãos, é um dos pontos que eles defendem é isto, porque vivemos num mundo materialista, né? Onde tudo se compra, tudo está evidente para as pessoas comprarem, e o dinheiro se torna, né, uma ambição do ser humano para que as pessoas consigam conquistar, né, os seus desejos pessoais. Outro argumento dos que são contra a transplantação de órgãos é o receio que haja discriminação. Em que sentido? No sentido dos mais ricos com os mais pobres, ou seja, os mais ricos, eles poderão, né, melhor dizendo, comprar e ter uma facilidade maior em ter um órgão indevido, em ter um órgão de maneira ilegal para salvar o seu ente querido. E também na questão de classe social, não misturar órgãos de ricos com pobres. Isto também é um dos argumentos a qual os que defendem ser contra, né, a não colocarem de maneira mais flexível a doação de órgão, né? Ainda podemos destacar também outro argumento, é o nosso terceiro parágrafo deste segundo ponto, que vai dizer que todos os irmãos que são fundamentados na fé afirmam que a prática da doação não pode acontecer porque Deus pode realizar o milagre de ressuscitar o morto. Olha só, este também é outro argumento das pessoas cristãs. Os que têm fé acreditam também que Deus, ele pode ressuscitar um corpo, vai ressuscitar um corpo conforme as Sagradas Escrituras, o que a palavra de Deus nos diz, e por causa dessa ressurreição, né, Deus irá ressuscitar o corpo sem o órgão, né? Eles acreditam firmemente nisto, algumas pessoas acreditam nisto. Só que isto, como eu falei para os irmãos, é algo que é uma ideia, né? É uma possibilidade, né? É uma teoria, né? Porque Deus, como ele vai ressuscitar um corpo que já morreu de uma morte física, de uma doença, né? Ressuscitar um corpo ainda com alguma imperfeição. Na ressurreição dos mortos, conforme 1 Coríntios 15, que é a ressurreição, que é o capítulo
né, 15, que fala da ressurreição do nosso corpo, diz que o nosso corpo será ressuscitado de maneira perfeita, de maneira imortal, de maneira gloriosa e de maneira um corpo celestial. Um corpo que não terá mais dores, que não terá mais defeitos. O nosso corpo será ressuscitado de maneira perfeita. E com isso acreditamos que na ressurreição dos mortos, aquele que não tiver um órgão, com certeza, vai ser restaurado de maneira completa todo o corpo do ser humano, né? E ele será então perfeito diante do Senhor. Diante do Senhor. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, fala que o nosso corpo será semelhante, conforme o corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Semelhante não é igual, mas é parecido. Glorioso, nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ao terceiro dia, ele comeu peixe com os apóstolos, ele atravessou a parede, ele também bebeu água. O Senhor, nosso Deus, ele tinha um corpo, né, perfeito, humano, porém é um corpo que transcende o tempo, né, o corpo atemporal. Né? O Senhor Jesus teve um corpo totalmente glorioso e perfeito, sem nenhum defeito. E com isto, nós acreditamos também que nosso corpo será um corpo semelhante e, com certeza, todas as formas de defeitos do nosso corpo mortal será restaurado pelo poder de Deus e nós estaremos com o Senhor num corpo imortal. Ou seja, não verá mais morte. Quarto ponto da nossa lição: como devemos agir? Como um crente, um cristão de fé, deve agir diante desta possibilidade de transplantação, de transplantar um órgão. Em primeiro lugar, deve-se ficar claro que, segundo as Escrituras, na ressurreição não haverá nenhum problema quanto à ausência de um órgão. O apóstolo Paulo aos Filipenses foi taxativo: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o quê? Que transformará o nosso corpo abatido, né, cansado, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, sujeitando, né, poder de sujeitar também assim todas as coisas, né? O Senhor Jesus Cristo, assim como ele ressuscitou com seu corpo glorioso, também nós ressuscitaremos. A pergunta retórica feita por Paulo em relação à ressurreição é: como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter, conforme 1 Coríntios 15, 35? E ele responde no verso 36, dizendo: seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. O corpo precisa morrer para que através deste corpo, através desta morte, possa brotar outro corpo e a glória de Deus ser manifestada na terra. Quando nós jogamos uma semente de feijão, por exemplo, na terra, esta semente morre. Aquele corpo daquela semente, a forma daquele corpo ela é mudada, totalmente modificada. Ela morre, aquela semente muda daquele corpo para outro tipo de corpo, um corpo vegetal, um corpo em forma de planta. Ou seja, a semente morreu, nasceu outro corpo diferente, mas a vida continua, a vida permanece através daquela planta. Da mesma forma, o nosso corpo precisa passar pela morte, porque através da morte, Deus glorificará o seu nome na ressurreição do nosso corpo, em um corpo glorioso, imortal. Não é o nosso corpo mortal, mas é imortal. Um corpo que nunca mais sofrerá dores, um corpo que não terá mais fome, não terá mais sede e viverá eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Para concluir a nossa lição, vai dizer o seguinte: se você estivesse em um hospital, mesmo em casa, dependendo de um órgão para sobreviver, ficaria feliz em receber, se recebesse de forma generosa uma doação, não é verdade?
você receberia, né? Você ficaria muito feliz se nós estivermos, se eu precisasse de um órgão para receber, para que eu pudesse viver mais e fazer mais a obra de Deus aqui nesta terra e glorificar o nome de Deus através da minha vida, eu ficaria muito, mas muito feliz se recebesse um órgão, um rins, sangue, pulmão, uma medula óssea, qualquer coisa de um corpo, de outro corpo, para que eu pudesse sobreviver com mais tempo. Claro, você também ficaria muito feliz, nós ficaríamos muito felizes em viver um pouco mais de tempo aqui nesta terra, mesmo sabendo que a nossa pátria não é aqui, é celestial. Mesmo sabendo disto, nós ficaríamos muito felizes, porque nós alcançaríamos ainda mais pessoas falando de Jesus, né? Alcançaria ainda mais pessoas dando testemunho de que Cristo é o nosso Senhor, e através da nossa vida, nosso nome, o nome de Jesus será ainda mais glorificado aqui na terra. Tá bom, meus queridos irmãos? Portanto, seja um transplantador de órgãos, seja uma pessoa que tenha livre, com o coração aberto para esta questão de transplantação, porque salvará muitas vidas, salvará muitas pessoas e mais pessoas poderão ser gratos. E isto também é uma maneira de falar de Jesus através das nossas atitudes. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem na paz. Espero que você tenha gostado deste rápido resumo. Nós temos, né, também um vídeo tratando sobre este assunto, da mesma lição que nós gravamos há 3 anos atrás, né? Essa lição ela está sendo repetida, e nós também temos um vídeo específico também tratando sobre esta questão. Tá bom? Nós colocaremos aqui um link na descrição para que você possa assistir também. Tá bom? Fiquem na paz e até a próxima, se o Senhor Jesus nos permitir.